Estamos de volta já nesse segundo bloco do programa Entrevista Coletiva. Estamos recebendo aqui o deputado Damião da TV, ele que teve 23.793 votos. Agora há pouco nós falávamos da sua atuação parlamentar na cidade de Sorriso. Deputado, a gente tem percebido essa atuação muito forte na área da saúde. No bloco anterior, a gente fez um panorama falando da saúde pública de Mato Grosso. Agora fica uma pergunta. O governo do Estado, nós temos o Hospital Regional em Sorriso, o governo do Estado tem contribuído, tem dado respaldo ao hospital? É um primeiro ponto de uma pergunta. Aí, uma segunda pergunta é saber do senhor o seguinte, porque a Assembleia Legislativa, nós temos aqui uma comissão importante, que é a Comissão de Saúde, já vi o senhor por lá também. Do outro lado do balcão, a Comissão de Saúde, o senhor acha que tem um trabalho importante para chegar lá na ponta, destravar e mostrar aqui para o secretário Gilberto Figueiredo que cidades do interior precisam cada vez mais de apoio e suporte do governo? Luque, hospital regional, nós agradecemos por ter o hospital regional lá. Mas ainda o hospital regional é praticamente o mesmo tamanho do que quando foi fundado há 30 anos, né? Então, ampliar uma ala lá, mas assim, a nossa região cresceu demais. Sorriso, há 30 anos, não tinha 15 mil habitantes, hoje são 140 mil habitantes. Naquela época não existia, e ainda Ipiranga do Norte, não existia Nova Biratã, sabe? A nossa região estava engatinhando, estava começando. Então, assim, embora o governo tenha investido, né, hoje é um hospital que tem uma equipe, eu falo assim, talvez a equipe de profissionais que trabalham lá seja uma das melhores equipes do estado. Vou dar um exemplo de neurologia. Nós temos médicos que operam lá, coluna, cabeça, que os caras são fora do normal. Os caras são extremamente profissionais, altamente qualificados. Só que ainda a nossa estrutura, a própria estrutura de trabalho ainda... Então o governo não tem dado suporte? Assim, tem, mas é o que eu falo, na área da infraestrutura, ele abraçou o Sorriso e está investindo quase 400 milhões de reais em asfalto na área rural. A área do hospital, a gente precisa um avanço ainda melhor, nós precisamos. Agora está ampliando a maternidade, já está em obras, né, está finalizando, vai trazer também mais salas de cirurgia, que a gente precisa também, né, ampliar o centro cirúrgico, só que infelizmente demora demais para acontecer, né, não acompanha o crescimento da própria região. Então, assim, tem investir, não posso também chegar aqui e falar não está sendo feito nada. Não está sendo feito, mas a gente precisava um aporte um pouco maior. Chegar lá, na verdade, o que precisava em Sorriso hoje, para Sorriso e para a região, seria uma nova estrutura de um hospital regional. Aquele hospital é um hospital muito antigo. E agora até fizeram a ampliação de uma nova ala. A empresa que fez aquilo, essa empresa tem que ser responsabilizada, que eu estive lá cerca de 15 dias, fui fazer uma visita, uma vistoria, tem lugar que na ala nova, que foi inaugurada há 2 anos, que cabe a mão inteira dentro, que a parede está rachada. Então, assim, eles vão ter que mexer tudo de novo, vão ter que desativar aquela ala, trazer os pacientes para outro lugar. Então, assim, existe muita irresponsabilidade de quem constrói aí, né, algumas empresas, claro que não são todas, mas algumas empresas constrói obra pública e não fazer uma obra com qualidade, enfim, eu não ter feito o estudo adequado do solo, porque você rachou, não sei se o solo não estava bem compactado, mas o que acontece tem que mexer, né? Então, nós precisamos também, né, que o governo olhe nesse sentido, a gente fazer um novo hospital regional lá, porque não é Sorriso, é região, né, atende toda a região, e se puder ampliar mais os serviços e nós reduzir essa necessidade e essa dependência de Cuiabá, vai ser muito melhor. Você resolve lá, o Estado economiza dinheiro e eu falo assim, o povo se recupera antes, volta a trabalhar, volta a produzir, a máquina continua andando. A Comissão de Saúde? A Comissão de Saúde é fantástica. Eu aprovo a Comissão de Saúde. Eu acho que ela tem feito um trabalho gigantesco, porque ela tem andado, tem visitado e tem feito esses apontamentos aí. É importante. Eu falo que quem é do Legislativo, como vereador ou deputado, a gente vive com a bandeja na mão, né? A gente tem que estar lá pedindo. Ou pede para o prefeito,
ou pede para o governador, ou pede para o secretário, realmente quem tem a função legal de executar, é o Poder Executivo, ele que executa. Mas assim, a Comissão da Saúde, eu tenho que dar os parabéns para toda a comissão, porque realmente eles têm andado bastante, têm feito esses levantamentos e têm cobrado, né? Isso é muito importante, fortalece muito, né, a qualidade dos serviços em todo o estado de Mato Grosso. Agora, deputado, se a gente olhar, por exemplo, por esse prisma, quem executa é o governo, é o prefeito, é o secretário, seja ele estadual ou municipal. Certo. Ok. Agora, quando a gente olha para um programa como o MT mais cirurgias, e o senhor diz assim, não funcionou bem, né? É muita burocracia e tal. Quem que melhora o programa? Não é o Legislativo? Na verdade, não. O Legislativo foi lá e deu o recurso, né, para fazer o programa. Na verdade, foi burocracia mesmo do Estado. Eu vou dar um exemplo. O ano passado, quando... Eu digo assim, quem aponta aonde precisa melhorar, normalmente é o Legislativo. É o Legislativo. Né? Quer dizer, tá aqui, tá travando. Por que tá travando? Quem que sabe por que tá travando? Normalmente é o Legislativo. É o Legislativo. Tem algumas autoridades, às vezes secretário, com perdão da palavra, eles se acham pai de Deus. Eles têm uma ideia e não querem ouvir ninguém. Mas tem coisa que não funciona. O programa MT Mais Cirurgias, a ideia do programa em si é fantástica. A ideia é fantástica. Você tirar todas aquelas pessoas, né, que estão na fila aguardando cirurgia e realmente operar. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma mulher que sofre com sangramento de útero. A mulher às vezes está 3, 4 anos aí com problema de sangramento de útero, toda semana tem que estar indo para o hospital. É uma cirurgia que vai comprar uma cirurgia barata, R$3.000, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ela não consegue trabalhar, porque aí ela fica lá, um dia está bem, outro dia não está bem. Então já a vida dela profissional já traz problema. Ela tem problema de relacionamento, inclusive com o marido dela, porque aí já não está bem e tudo mais. Sabe, acaba trazendo assim algo tão simples, traz um problema gigante. O Estado criou esse programa, ano retrasado acho que eram 100 milhões de reais, e aí de repassar dinheiro para os consórcios e para alguns municípios e esses contratar. O nosso consórcio, que fica em Sorriso, que é um consórcio composto por 15 municípios, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde Teles Pires, foi o consórcio que mais conseguiu aplicar esse recurso. Foram em torno de 8 milhões de reais. Só não conseguiu mais em razão da burocracia, em razão do tempo de pagamento. A Secretaria de Saúde ela tem que melhorar o procedimento dela de recebimento. O hospital faz a cirurgia, não tem condição de ficar esperando 60 dias, 90 dias para receber. Sabe, tu está comprando iniciativa privada. A gente sabe hoje em dia, quem tem qualquer empresa aí, você vendo, você precisa receber, senão chega no final do mês, tem FGTS para depositar, tem recolhimento previdenciário, tem o salário do colaborador para você pagar, tem água, tem luz, na grande maioria tem que pagar aluguel. Quem é que tem caixa para esperar 2, 3 meses? Ainda mais na saúde, que é uma cirurgia 20 mil, 50 mil, 80 mil, 100 mil, ou às vezes até mais. Então, a ideia é fantástica, eu sou um que aprova essa ideia. Talvez não exista um programa melhor, porque os nossos hospitais não conseguem absorver, os hospitais regionais públicos não conseguem absorver toda essa demanda reprimida que tem, né? Hoje a gente tem dezenas de milhares de pessoas aguardando para fazer um procedimento. Qual a ideia do governo? Compra da iniciativa privada, ótima, ideia fantástica. Só que o procedimento entre a realização do serviço e o pagamento está demorando demais. Por isso que não teve êxito. Agora o governo relançou o programa, 140 milhões de reais. Né? Então eu espero que agora o governo consiga fazer aí essa aproximação. Agilizar o processo. Exatamente, o processo está muito moroso. Então, assim, um hospital privado, principalmente o hospital do interior, né, que não tem uma demanda tão grande, então você vai ter um fluxo maior. Tu tem que comprar hoje os insumos, é tudo caro. Vai cortar a linha de costura da cirurgia, hoje está tudo caro, então absurdo é caro. Então você tem que comprar, você tem que pagar à vista, você ganhar um prazo, é poucos dias. Aí você faz o procedimento, mas vai receber dali 60, 90 ou até mais, não dá. Então, assim, o governo tem que melhorar esse procedimento de pagamento. Mas a ideia do programa é fantástica, mas, assim, não teve sucesso como era para ter tido há 2 anos atrás, em razão disso, né? Em razão da burocracia. Deputado, vamos falar então da sua produção legislativa. 30 dias aqui, nós pegamos, inclusive você que está
nos acompanhando em casa, você acessando o site al.mt.gov.br, você pode acompanhar a produção legislativa dos 24 deputados estaduais. Damião, como que o senhor avalia esses números aqui? 33 indicações, 28 projetos de resolução, 21 projetos de lei, 12 requerimentos e 4 moções de aplauso. 30 dias. O senhor considera que foi bem? Mandou bem? Marlo, eu não sei como é que é a produção, né, assim, dos demais, eu não tenho essa ideia, né? Mas eu consegui trazer muitas ideias que eu já compactuo lá no município de Sorriso, eu trouxe para cá. Por exemplo, alguns projetos de lei que deram certo lá, eu trouxe para cá também. Outros projetos de lei que eu já havia pensado para Sorriso, mas em razão da competência, que é uma competência estadual, não poderia ser feito lá. Conseguiu mandar aqui? Consegui, tive projeto, a maioria da entrada, mas teve projeto já aprovado em 2 votações, já participei de defender projeto em CCJ, assim, foi bem interessante, sabe? Teve um projeto que já aprovou nas 2, que agora vai para o governo, que é aquele do veículo. Por exemplo, você tem um veículo lá, você vendeu há 7, 8 anos e não fez... transferência lá? Na época você não fez o comunicado de venda. Você não sabe onde é que esse veículo está, você não tem informação com quem que o seu veículo está, mas o cara não transferiu e todo ano vem para você pagar os tributos, IPVA, licenciamento. Se você não pagar, vai para a dívida ativa. O que eu fiz? Entrei com um projeto de lei, a partir do momento que você informar que aquele veículo não é seu, os lançamentos futuros, licenciamento e IPVA, vai vir sobre o chassi e sobre a placa do veículo, e não sobre o CPF ou CNPJ do antigo proprietário, porque nós sabemos que o bem imóvel, a transferência de propriedade dele se dá com a entrega. O Código Civil regulamenta isso, né? Como é que se dá a entrega, a transferência de propriedade do bem imóvel? Não é o documento, é a entrega. Você entregou o bem, ele já é seu. É diferente do bem imóvel, que é através do registro no cartório de imóveis. Então, se eu estou declarando que aquele veículo não é meu, o Estado, que tem o poder de polícia, então, que seu veículo, se a partir daquela data atrasar o licenciamento, o Estado que tira o veículo de circulação até o novo proprietário regulamentar. Porque eu não posso chegar lá se eu vendi o carro para você, Luque, ou para você, Cláudio. Cláudio, você não pagou o licenciamento IPVA, vou tomar o carro aqui. Não posso. Eu te vendi, o carro não é mais meu. Eu te vendi. Então, eu sou o proprietário de direito, mas não sou de fato. Agora, o Estado pode tirar o veículo de circulação, ele tem o poder de polícia. Então, assim, nós vamos resolver um problema, Luque, o que tem, principalmente de pequeno empresário. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, perdão te interromper, sim, já te interrompendo, Cláudio, uma coisa interessante, que quando foi apresentado esse projeto, na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o próprio presidente da comissão falou assim, opa, me interessa também. E aí ele passou por esse problema, Passou. E lá na tribuna, lá no plenário também, alguns deputados se manifestaram, né? Passaram por esse problema. Né? Então, assim... Você já passou por esse problema? Graças a Deus, não. Não, né? Não, graças a Deus, não. Mas eu tenho muitas pessoas que passaram. Eu te agradeço, tá? Eu te agradeço. Estou passando. Está passando? Está vendo como é importante uma lei para o Estado do Mato Grosso, né? Exatamente. Nós não estamos tratando da lei de trânsito, porque o pessoal até achava a CCJ, a princípio, que era inconstitucional, em razão da competência de matéria, né? Tive uma inconstitucionalidade formal, entendiam que era questão de trânsito. Não estou tratando do trânsito, estou tratando a parte tributária. Eu só quero informar, esse veículo não é meu, a partir de agora... você lança sobre o veículo. E o Estado tem o poder dele para cobrar, né? Tem o poder de polícia de tirar o veículo de circulação. Então, esse foi um que já passou. Apresentei um outro aqui também que já votamos teve uma votação, até eu quero agradecer ao deputado Sebastião Rezende, que fez uma extraordinária com a Comissão de Defesa do Consumidor, que é o seguinte, Cláudio, você talvez não tenha acontecido, mas a gente chegar em casa, às vezes, no final da tarde, a água está cortada. A água está cortada lá, e você vai lá, esqueci de pagar. Ou acontece, a pessoa está sem dinheiro, a gente passa um momento na vida que a gente realmente está sem dinheiro para nada e cortaram. Aí você tem 3, 4 filhos, às vezes tem um idoso na casa, às vezes tem um acamado na casa, e aí você dá um jeito, fala com o vizinho, fala com um amigo, fala, me empresta um dinheirinho aí, te pago, quando eu receber eu preciso pagar água, estou sem água para fazer comida em casa. A pessoa vai lá, paga a água. Pagou a água, tu tem que fazer a ligação e falar assim, paguei a água aqui, quero fazer o pedido da religação. A concessionária tem 3 dias úteis para fazer essa religação na sua casa. O que eu fiz com essa lei aí? Paguei,
tira uma foto, manda no número que está na lei também, é concessionário, o serviço de água, seja municipalizado, seja... Eu não sei se ainda tem algum do Estado aqui no Mato Grosso, eu acredito que não, da grande maioria é municipal e é através de concessionárias, eles têm que criar ter um telefone de WhatsApp. Eu vou lá, eu paguei, eu tiro uma foto e envio naquele telefone, vou lá, tiro o lacre, pronto. Se eu paguei, por que eu tenho que esperar 3 dias úteis? Se a água é um bem essencial à vida humana, a água é um bem essencial. Na verdade, a água não poderia nem ser cortada. Se o cara não pagar, na verdade, eu tinha que buscar outra forma de cobrar. Entra, põe no Serasa, enfim. Mas tudo bem, é um direito, é uma prestação de serviço, dá para cortar? Dá. Se eu paguei, por que tem que ter a burocracia de esperar 3 dias úteis para ligar? Pensou se cortar a água na quinta-feira, você chega em casa quinta de noite, você vai lá na sexta, paga na sexta, tem 3 dias úteis, segunda, terça e quarta. Quem que espera? Pagou, tira a foto, manda. Aí tu entra naquela da hipossuficiência do consumidor, depois tu mandou a foto, tirou lá. Quem tem que provar que você não pagou é a concessionária. Então é só para agilizar um pouco esse trâmite. Olha, se tu pagou, tira, porque agora é um lacrezinho diferente que tem lá de plástico, paga, tira o lacre e a vida que segue. Sem burocracia, sem aumentar custo para ninguém, deixa o povo ser feliz. O senhor teve também uma reunião com o Gilberto, recentemente, secretário de Saúde. Qual foi a pauta? Na verdade, assim, eu tive reunião lá na Secretaria Estadual de Saúde, mas não com o Gilberto. Eu estive com a Quelube, que é uma das adjuntas, e também com a Fabi, que é outra adjunta. Eu confesso para vocês aqui, todo mundo sabe, eu tenho dificuldade de relacionamento com o Gilberto. Eu acho que o Gilberto, que agora está assumindo aqui também como deputado, ele precisa entender um pouco mais que quando um vereador cobra, quando um deputado cobra, não está cobrando para si, mas está trazendo uma demanda de determinada localidade, determinada região. E o Gilberto não entende muito bem isso. Mas nós estivemos lá falando justamente sobre maternidade do Hospital Regional de Sorriso, ampliação dos leitos de cirurgia do Hospital Regional de Sorriso e também a possibilidade da implantação de uma UTI pediátrica lá na nossa região. Gostaria que fosse para Sorriso, mas Sorriso, o hospital hoje não tem estrutura. Sinop já tem uma estrutura pronta para isso, Sinop vai receber. Mas o bom é que a nossa região, nos próximos dias, terá aí a UTI pediátrica para salvar as nossas crianças, Infelizmente, a gente tem acompanhado algumas notícias, crianças nas UPAs que não conseguiram vaga em UTIs pediátricas e vieram a óbito. Eu não posso falar aqui, se tivesse o atendimento, não viriam a óbito, mas ao menos teria o atendimento digno, É isso que a gente tem que buscar sempre a sociedade. Então, a nossa conversa foi isso, foi para tratar aí sobre alguns serviços do Hospital Regional de Sorriso e também do Hospital Regional de Sorriso. Deputado Damiani, rapidamente, quanto tempo de televisão? O senhor tem um programa de TV em Sorriso? Tenho, eu aprendi muito acompanhando o Luque aí na TV, claro. Me inspiraram muito. Obrigado. E eu tenho um programa, meu programa é só 15 minutos, é um programa diário que eu tenho lá. E é um programa para ajudar as pessoas, Lá a pessoa se acidenta, precisa de uma cadeira de roda. Vai lá, precisa de uma muleta, vai lá, precisa de uma bicicleta, vai lá. Há quase 20 anos já que eu estou no ar. O senhor sabe que quando o bate-papo é bom, o programa já termina, Você acredita que já foram 40 minutos de entrevista? Olha só. Já estamos concluindo para encerrar um bate-papo muito gostoso, Cláudio? Sim, sem dúvida nenhuma. Comunicador fala fácil. Eu falo bastante. É que são assuntos que também que o senhor vive, eu gosto muito desses assuntos, sabe? A gente tem já há muito... Eu entrei para a política, quando eu sou recente, estou agora como deputado, mas como vereador no 2º mandato, mas eu vim já devido a esse trabalho da comunicação, ajudando as pessoas, porque a comunicação é uma grande porta, é uma porta do bem, ela pode fazer tanta coisa boa e foi ali que abriu espaço para mim. Então eu só tenho agradecimentos, quem conhece a minha história, como nós chegamos em Sorriso, e hoje ter a oportunidade de estar aqui, que nem o Cláudio, estou conhecendo pessoalmente agora, o Luque já tem esse tempo de TV, e a gente lá no interior, hoje em dia tem um monte de canal, tem TV por assinatura, naquela época era 2, 3 canais que pegavam lá, então a gente acompanhava muito isso, Então tem coisas que marcam muito a gente, Eu até o dia que eu te conheci pessoalmente aqui, eu falei, olha o Luque Marlon aqui, fez parte um pouco da minha vida aqui em Sorriso, Então a gente fica feliz, fica feliz. É uma oportunidade especial para mim estar participando desse bate-papo. Cláudio, obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade. Você sabe que a Assembleia é uma TV pública, sem fins lucrativos. Essa é uma das nossas maiores missões, ou seja, dar transparência ao mandato parlamentar, as ações que são feitas, os trabalhos que são feitos. Você que nos acompanha sabe, né, que o deputado não trabalha na sessão. Ele trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, 14 horas por dia, 12 horas por dia, brincando. Então, não é uma vida fácil, realmente é servir o próximo, e a gente mostra um pouquinho dessa realidade aqui. Quer dizer, quantas vezes o telefone do deputado toca 10 da noite, 11 da noite, porque fulano se acidentou, porque precisa de um auxílio, porque... Então, realmente a gente dá esse espaço, né, deputado, e abre para que as pessoas conheçam um pouquinho melhor o trabalho do parlamentar e também saibam cobrar, saibam o que falar. O deputado citou aqui o PPA, a LDO, são políticas públicas que você precisa acompanhar de perto e fazer a sua parte também, né, enquanto cidadão consciente. E a gente espera contribuir com isso, né, Luque? Sempre. Sempre. Deputado, mais uma vez, prazerosamente falando contigo. Agradeço, obrigado. Gostei de vê-lo por aqui. Tomara que tenha outras oportunidades de chegar Amém. e trazer uma contribuição para o norte do Mato Grosso, uma cidade rica, como o senhor falou, né? E está lá uma atuação, foi eleito pelo povo, porque o povo viu no senhor essa vontade. O senhor fala, a gente sente aqui essa vontade de trabalhar, isso é muito legal. Pessoal que está em casa, muito obrigado você também pelo carinho da sua audiência. Você sabe, continue com a gente acompanhando os programas da sua TV Assembleia Legislativa e a gente volta na nossa programação. Um abraço.